Glória a Deus. Fala assim, a presença do Espírito Santo. Coisa mais preciosa que a gente tem, amém? Ó, no culto passado que a gente se encontrou aqui, a gente falou a respeito de se batizar, amém? De quando você se batiza fisicamente, quando você desce as águas. Aquele ato físico que você faz simboliza algo que aconteceu espiritualmente, amém? Alguém lembra aqui? A gente falou que quando você se batiza nas águas, significa que você está sendo batizado em? Isso, já esqueceram? Falou assim, quando eu me batizo nas águas, é uma ilustração do que aconteceu no mundo espiritual. No mundo espiritual você foi batizado, no reino espiritual você foi batizado em Cristo, amém? Então, quando você se batiza nas águas, você é batizado em Jesus Cristo, amém? Quando vocês entregou a vida para Jesus, levanta a mão, seja sincero, amém? Então todos nós que entregamos a nossa vida para Jesus, a gente foi batizado em Cristo, amém? O que significa isso? Significa agora que Cristo é o nosso representante e que a nossa vida está unida a Jesus, amém? Glória a Deus, amém? Fala assim, batizados em Cristo. Então, ó, a gente é batizado em Jesus e é ilustrado por meio do batismo. E Jesus faz uma coisa com a gente, amém? Jesus batiza a gente no Espírito Santo. É um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Eu diria, é o que a gente vai falar hoje. Thaís, baixa só um pouquinho, tá dando interferência. Efésios capítulo 2, no versículo 11, você que trouxe a sua Bíblia. Ó, existe 4 batismos na Bíblia, amém? A gente vai falar sobre 3. Um deles é o batismo de João Batista, que João Batista chamava as pessoas e batizava por arrependimento. Ele pregava assim, arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu, se batizem, amém? Que é o batismo nas águas, que a gente conhece. O batismo nas águas, para ficar claro para a gente entrar nessa parte, quando uma pessoa se batiza nas águas, significa que ela está batizada em Jesus Cristo. O ato físico aqui, como a gente falou no culto passado, a água não tem o poder de tirar o pecado de ninguém. Mas espiritualmente agora ela foi batizada em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, bem simples. Ó, e quando você é batizado, quando você se batiza, você agora está unido com Jesus. Sua vida está unida com Cristo. Amém? Fala assim, unido com Cristo. Ó, a gente vai ler Efésios capítulo 2. Vou pedir para a Thaís colocar na versão NTHL, que é um texto bastante um pouquinho complexo de vocês lerem na tradução de vocês. Então eu vou pedir para ela colocar uma tradução bem simples para todo mundo entender. Amém? Glória a Deus. Basicamente aqui, o que a gente vai ler é Paulo falando acerca de que em Jesus Cristo agora não existe nem judeu e nem grego, mas todos nós somos um povo só em Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém? Ó, antes quem não tinha nascido judeu, quem não tinha nascido da descendência de Israel, não tinha parte nas promessas de Deus. Amém? Só quem era israelita, só quem nasceu em Israel tinha parte. Coloca pra gente, Thaís. Efésios capítulo 2, o versículo 11, a versão NTHL. Pra gente ler junto, amém? Eu sei que vai estar bastante diferente da Bíblia de vocês, mas essa versão que ela vai colocar é bem simples para que vocês compreendam. Ó, vou ler aqui, ó. Lembre que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembre-se do que vocês eram no passado. Versículo 12. Aqui ele está falando que os judeus eram aqueles que eram circuncidados, aqueles que tinham uma espécie de marca para separar eles, distinguir eles de todo o povo. Quero que vocês prestem atenção no 12. Ó. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo e eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Então só os judeus eram o povo escolhido de Deus. E a gente, né, que os gentios, a gente não fazia parte. Não tinham parte nas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E nesse mundo viviam sem esperança. A gente vivia completamente distante de Deus. Versículo 13. Ó, agora eu quero que vocês prestem atenção. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele por meio da morte de Jesus Cristo na cruz. Então a gente estava distante, e era distante do povo de Deus e distante de Deus. Mas agora, devido ao sacrifício que Jesus fez, eu e você pode se achegar a Deus. Amém? E a gente se torna povo de Deus. Fala assim, eu estou unido com Cristo. Verso 14. Pois foi Cristo que nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Então agora você precisa ser judeu para receber as bênçãos de Deus, amém?
Tudo que você precisa fazer é só crer em Jesus. O povo judeu é um povo abençoado, amém? Eu particularmente amo o povo judeu. Mas não significa necessariamente que você precisa ser um judeu para receber as bênçãos de Deus. Não, você precisa crer em Jesus Cristo. Pois foi Cristo em que morreu, nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um povo só, ou um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus e os não-judeus. Então tinha uma separação entre o povo de Deus e o pessoal que não era povo de Deus. E Jesus Cristo, através do sacrifício dele na cruz, ele derrubou essa coisa que separava. Versículo 15, você vê, ele quebrou a inimizade dos homens. E o verso 15, ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos, pegou os dois povos e formou um só povo, e unido com ele, foi assim que trouxe a paz. Então, Jesus basicamente quebrou a inimizade entre os homens, uns com os outros, e quebrou a inimizade, essa aqui é a principal, a inimizade entre Deus e o homem, amém? E agora existe um povo de Deus, fala assim, um povo de Deus. Vocês são povo de Deus aqui, sim ou não? Tem pessoas agora em outros países, em outros lugares, que também faz parte desse povo de Deus. Glória a Deus, amém? Versículo 16. Pela sua morte na cruz, ele destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele nos uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Tá vendo? Então ele quebrou a inimizade e pegou todos nós como um só povo e levou a Deus. Verso 17. Assim Cristo veio, anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, quanto aos de longe, como aos judeus que estavam perto dele. Versículo 18. E por meio de Cristo, é por meio de Cristo que todos os judeus e os não-judeus podemos ir pelo poder de um só esse. É aqui que começa. Então, eu e você, seja judeu ou não seja judeu, seja um povo que nasceu em Israel ou não, mas crendo em Jesus, a gente pode se aproximar de Deus, por meio de um só esse, até a presença do Pai. Verso 19. Portanto, vocês não judeus não são mais estrangeiros e nem visitantes. Agora vocês que não é judeus, não nasceu de Israel, não vem de uma descendência nobre. Presta atenção nesse versículo, igreja. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo e são membros da família de Deus. Então, agora eu e você, nesse mundo, a gente não é qualquer povo, um povo qualquer. A gente é cidadão. Fala assim, eu sou cidadão do reino de Deus. Fala assim, eu faço parte da família de Deus. Deus é pai, sim ou não? Deus é pai de todos, sim ou não? Não, já preguei isso para vocês, né? Deus somente é pai daquele que recebeu a Jesus. Aquele que não tem Jesus não tem conversa, não tem meio termo. Amém? Ele é criatura de Deus, não filho. Amém? Então eu e você, que somos filhos de Deus, que somos batizados em Cristo, a gente tem o Espírito Santo. E a gente faz parte do povo de Deus. A gente faz parte da família de Deus. Por isso que a igreja não é um lugar que você vem. Fala assim, a igreja não é um lugar que eu devo vir. Fala assim, a igreja é um lugar que eu devo pertencer. Amém? E você deve pertencer à igreja. Porque a igreja forma o corpo de... Quando eu digo igreja, estou falando das quatro paredes. Estou falando da comunhão entre os irmãos. Amém? Glória a Deus. Da eclésia, né? Amém? Verso 20 agora. Agora, a gente já compreendeu de maneira geral que somos povo de Deus. Temos o mesmo Espírito. A gente pode se chegar a Deus por meio do Espírito Santo. Agora eu quero que vocês somente prestem atenção, porque vai ficar pessoal a coisa. Amém? Versículo 20, Vocês, presta atenção, vocês que receberam o Espírito Santo, vocês que são povo de Deus, são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, sobre os alicerces que eles colocaram. Ponto. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Jesus Cristo. Versículo 21. E ele mantém o edifício todo bem ajustado, todo bem firme, e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Versículo 22, preste atenção nesse versículo. Assim também, unidos com Cristo, tá vendo? Unidos com Jesus, estão sendo construídos. Estão sendo o quê? Construídos, juntamente com os outros, para se tornarem uma casa de Deus, onde Deus vive por meio do seu Espírito Santo, ou por meio do seu Espírito. Então eu e você, agora que tem o Espírito Santo, a gente está sendo construído. Um pouquinho dessa parte que eu quero falar com vocês, mas dá para falar tudo hoje. A gente vai falar sobre
O batismo no Espírito Santo, ó. O que é o batismo no Espírito Santo? Uma vez que a pessoa é batizada nas águas, ela está unida com Cristo. Amém? Acabou aí? Não, é só a porta de entrada. Ela precisa agora receber o Espírito Santo. Quando ela recebe o Espírito Santo, dentro dela as coisas se transformam. Ó, quando ela se batiza nas águas, ela crê em Jesus Cristo, ela está unida com Cristo, ela declara publicamente a sua fé, que ela crê em Jesus. Mas quando o Espírito Santo entra nela, quando o Espírito Santo passa a fazer morada nela, habita nela, ela muda. Amém? Porque ó, o Espírito Santo começa a construir dentro de nós as coisas com relação ao reino de Deus. Dentro de nós é como se houvesse uma construção. Amém? Por isso que a gente lê lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Então começa a acontecer uma mudança dentro de nós. A gente por fora é a mesma pessoa, mas por dentro a gente é completamente diferente. Amém? Glória a Deus. Fala assim, o Espírito Santo. Ó, abre lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. É isso, pode pôr NVI agora. Então você faz parte do povo de Deus. A gente faz parte da família de Deus. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12. Quero ler com vocês isso para que vocês compreendam. Amém? 1 Coríntios 12, 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros estão sendo muitos, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com a respeito a Cristo. Verso 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, e em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então quando você vem para Cristo, você se entregou para Jesus Cristo, você também precisa passar pela experiência do batismo no Espírito Santo. Amém? Tem pessoas que já pertencem a uma igreja, tem pessoas que frequentam a igreja há muito tempo, mas não teve a experiência de ser batizado com o Espírito Santo. Se você não tiver essa experiência, se você não tiver, não vou falar não tiver o Espírito Santo, porque eu acho que é muito difícil, você entregou a Cristo. Mas se você não tiver passado por essa etapa, a sua vida com Deus vai ser muito difícil. Amém? Glória a Deus. Estou tentando colocar de uma maneira que vocês estão compreendendo, né? Sim ou não? Depois do batismo nas águas, é necessário que haja o batismo no Espírito Santo. Sem o batismo no Espírito Santo, você não consegue viver uma vida em santidade. Sem o batismo no Espírito Santo, você não vai ter força para dizer não para o pecado. Sem o batismo no Espírito Santo, você não vai conseguir resistir os demônios. Vocês nem? Fala assim, sem o Espírito Santo, não dá. É basicamente isso. Vai em Mateus capítulo 3, versículo 11. Ó, a gente aprendeu que quando a gente se batiza nas águas, a gente é batizado em Jesus Cristo. Agora Jesus Cristo, Ele nos batiza no Espírito. Mateus 13, 11. Coloca pra gente, Thaís, por favor. 3:11, igreja. 13 não, 3:11. Mateus 3:11. Ó, eu os batizo, aqui é João Batista falando. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de lavar as suas sandálias ou desatar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só aqui tem duas coisas diferentes. Fala assim, existe o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Aí não vai falar sobre o batismo com fogo porque não vai dar tempo, é muita coisa. Mas a gente vai se reservar hoje a falar no batismo com o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, quando você tem aquela experiência. Igreja, quando você vem só à igreja, você ouve a palavra e muitas vezes você pode ter entregado sua vida para Jesus, mas sem a experiência, sem a presença do Espírito Santo no seu ser, a sensação que você vai ter é que Deus está lá longe e que você está aqui. Que você fala com uma mensagem de WhatsApp para Deus. Se Deus tiver internet, se Ele ver, se Ele pegar o celular, Ele vai ouvir. Amém? A sensação entre você e Deus é de distância. Mas quando você recebe o Espírito Santo, você vai compreender que Deus é um Deus pessoal. Que Deus está aqui e agora. Amém? Por isso que a experiência do batismo no Espírito muda tudo. Muda completamente. Tem pessoas que quando ela tem experiência no batismo com o Espírito Santo, ela tem experiência no batismo com fogo. Embora ela não saiba, ela vive as duas coisas. Amém? Glória a Deus. Bem simples. Ó,
Quero que vocês vão em Atos capítulo 8, versículo 12. Atos 8, 12. Para que vocês vejam a necessidade, quão é necessário. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12. Para que vocês vejam quão importante isso, ó. A gente vai ler aqui sobre Felipe, amém? Felipe era um evangelista. Atos 8, 12. Felipe desce para Samaria, o título é Felipe em Samaria ou Felipe o Mago, na Bíblia de vocês. Mas basicamente aqui, ó, Felipe desce e começa a pregar em Samaria. Começa a acontecer, presta atenção, ó. Felipe começa a pregar, as pessoas começam a crer em Jesus, começa a acontecer cura, sinais, coisas sobrenaturais, amém? Ó. No entanto, quando Felipe, vou ler o versículo 12, ó. No entanto, quando Felipe lhe pregou as boas novas do reino de Deus, e no nome de Jesus Cristo creram, eles foram batizados, tanto homens como mulheres. Então as pessoas ouviram o evangelho, ouviram a pregação, creram em Jesus e se batizaram. Versículo 13. E o próprio Simão também creu e foi batizado. Simão aqui é o que a Bíblia aqui vai falar sobre ele. A gente não vai falar sobre ele, amém? Simão aqui era um enganador que também se converteu. E seguia a Felipe por toda parte, observando os maravilhosos e grandes sinais e milagres que eram realizados através dele. Então Felipe chegou lá, pregou o evangelho, falou do amor de Cristo, falou, crê em Jesus, se arrependa, receba ele, e as pessoas receberam e creram no coração, amém? E logo se batizaram, até o próprio Simão se batizou. Verso 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia recebido a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Então os apóstolos ficou sabendo, compreenderam lá que o pessoal de Samaria recebeu o evangelho. Verso 15. O que os apóstolos fez quando ele chegou? E esses, já ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Versículo 16. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de G. Tá vendo? Então eles tinham sido batizados somente nas águas, somente em nome de G. Eles não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Versículo 17. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos, apóstolos, colocou as mãos, e eles receberam então o Espírito Santo. Então tem pessoas que podem ter uma fé em Jesus, pode crer, que nem eles creram aqui, batizado nas águas, só que se você não receber o batismo, o toque do Espírito Santo, vai faltar alguma coisa. Aí você vai pensar que o evangelho é uma religião, você vai pensar que vir à igreja é só para mostrar para as pessoas que você está aí na igreja, amém? Ou você está buscando não vou dizer que as pessoas vêm na igreja buscar uma melhora de vida, amém? Fala assim, o evangelho, ele não é uma melhora de vida, é a transformação de vida, uma mudança completa na sua vida. Só que você, pessoalmente, só desfruta dessa transformação se você receber o Espírito Santo. Igreja, sua vida é uma antes do Espírito Santo, e sua vida é outra depois que você recebe. Glória a Deus, amém? Talvez você esteja pensando, Igor, mas eu recebi o Espírito Santo. Quantos aqui já receberam o Espírito Santo? Levanta a mão. Eu já me batizei nas águas e sou batizado no Espírito Santo. Levanta a mão. Uma das evidências que você foi batizado no Espírito Santo é o falar em línguas, amém? Não necessariamente é só ela, amém? Mas a principal é o falar em línguas, amém? É o dom que expressa que agora o Espírito Santo habita em você, amém? Mesmo que você já tenha o Espírito Santo, fica até o final que você vai você vai receber, amém? Ó, abre em Atos capítulo 9, verso 31. Põe pra gente, Thaís. Atos 9, 31. O Espírito Santo, ele é o construtor. Sem ele, as coisas de Deus não acontecem na nossa vida. Amém? Ó, Atos 9, 31. E a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, e Galiléia e Samaria. E ela se edificava e era encorajada pelo Espírito, que crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então o Espírito Santo dava o crescer. O Espírito Santo fazia com que a igreja crescesse. Quero que vocês entendam aqui. A igreja, quando a gente lê esse versículo aqui agora, a gente está falando da igreja como um todo, mas está falando pessoalmente, particularmente de cada pessoa. Amém? Ó, o Espírito Santo, ele é o construtor. Quando você vem à igreja e você recebe o Espírito Santo, ele começa a construir novas coisas dentro de você. Ele começa a fazer você deixar de viver a vida velha, você deixar de pensar da maneira antiga, ter as atitudes antigas e começa a construir algo completamente novo dentro de você. As coisas no reino de Deus, igreja, ela não acontece aqui fora. Primeiro ela acontece dentro. Estão entendendo? Por isso que uma pessoa pode crer, se batizar externamente, mas mesmo assim olhar para si não é o outro falar e falar, eu até creio em Jesus, mas ainda eu sinto que eu sou a mesma pessoa. Parece que, ou será que é só isso o evangelho?
Porque ela está precisando de uma transformação no interior. É a presença do Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, ele vem morar dentro de você. A presença de Deus vem morar em você. Fala assim, o Espírito Santo, ele é o construtor. Ele é o construtor. Não vou ir muito nisso, mas toda vez antes de você tomar uma atitude, de você tomar uma decisão, você faz o quê? Antes. Uma coisa simples que você faz. Você pensa, sim ou não? Quando você vai tomar uma decisão, você faz o quê? Uns nem pensa, né? Uns já vai Agora eu vou dar um exemplo. Se você tiver o Espírito Santo dentro de você, antes de qualquer decisão, você parar para pensar, você vai ter ele dentro de você. Fala assim, a decisão, ele não toma por mim. A decisão é minha. Ele dá ele dá o conselho, ele dá a direção que você deveria tomar. Amém? Por que a igreja crescia? Porque ela era edificada. O que significa a palavra edificada? Significa construída. Amém? Fala assim, meu coração. Vocês entenderem? Fala assim, meu coração é uma obra. E é lá que o Espírito Santo está construindo. Está entendendo? Como que o Espírito Santo constrói dentro? Por meio dos frutos do Espírito. Glória a Deus. Amém? Então o Espírito Santo, ele é o construtor. Quando Jesus Cristo voltar quando ele voltar aqui na terra, ele não vai buscar as pessoas. A Bíblia diz que ele vai buscar a sua igreja. E a Bíblia fala que só é a igreja de Cristo aquele que tem um selo, o penhor da salvação, o Espírito Santo. Glória a Deus. Estão compreendendo? Bem simples. Thaís, coloca pra gente João capítulo 16, 7. João 16, 7. Sem o Espírito Santo não dá, igreja. Sem o Espírito Santo não dá para você viver em Cristo. E Jesus sabia bem disso. João 16, 7. Jesus tinha ressuscitado, já tinha morrido, ressuscitado, estava com um novo corpo, e os apóstolos queriam que ele ficasse. Olha o que Jesus fala no versículo 7. Ele diz assim, mas eu afirmo a vocês que é para o bem de vocês que eu vá, ou eu preciso ir, para o bem de vocês. Porque se eu não for, o conselheiro, o consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Ou eu vou e eu vou enviar ele. Estão entendendo? Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, tinha ficado 40 dias ali. Mais ou menos 500 e poucas pessoas viu ele ressuscitado com um novo corpo. Só que ele disse assim, agora é necessário que eu suba, que eu vá. Os apóstolos, mas como assim? Você vai para onde? Oxe. Não, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, ele não vem. E é o que está escrito ali, mas eu afirmo que é para o bem de vós. Em algumas traduções vai estar escrito assim, que é para o vosso benefício. Amém? Então o Espírito Santo, ele foi entregue por Jesus para nós, para o nosso benefício. O Espírito Santo não é uma coisa, amém? O Espírito Santo é uma pessoa. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creram em mim. Verso 10. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Versículo 11. E do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. Quantos aqui quando foi fazer alguma coisinha assim, escutou aquela voz na sua consciência dizendo para você não fazer? Levanta a mão aí. Ou sou só eu? Quando a gente está distante de Cristo, assim ou não? Mas tem alguma coisa querendo nos impulsionar para perto de Deus. Igreja, nenhum de nós estaria aqui hoje, nenhum de nós se aproxima de Deus se não for o próprio Espírito Santo que leva. Estão entendendo? Ninguém vem para Deus com a sua própria força. E agora eu quero reiterar para você que já tem o Espírito Santo. Ninguém continua vivendo em Deus com a sua própria força. Estão entendendo? Todo mundo só permanece em Deus por causa do Espírito. E a gente só cresce na comunhão com Deus também através do Espírito Santo. Versículo 12. Jesus com os apóstolos aqui tinha um monte de coisa para falar. Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Verso 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a ver. Quando o Espírito Santo vier, ele vai ensinar para vocês toda a ver. Ele vai ajudar vocês de uma maneira que eu hoje não poderia fazer com vocês. Vou dar um exemplo simples, né? Se Jesus estivesse aqui agora, lá em Israel, na Galileia, lá em Jerusalém, quantos aqui de nós teria condição de ir lá ver ele? Eu vou colocar em condição. Se a gente chegasse lá, imagina a fila que não teria para falar com ele, sim ou não? Sim ou não? Seria grande, né? Por quê? Porque ele estaria ali, com o corpo glorificado. Mas do jeito que ele fez agora é infinitamente superior. Agora eu e você, quando a gente recebe o Espírito Santo, ele vem morar dentro de nós. Glória a Deus. Vocês não entenderam, não? Vocês estão entendendo? Quando você, antes você tinha que ir lá fora buscar Deus. Agora,
devido à presença do Espírito Santo ter sido derramada, ele veio morar dentro de nós. Estão entendendo? Por isso que ele que ajuda a gente nas nossas fraquezas. Sim ou não? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Verso 13, ó. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Verso 14. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Ó. O Espírito Santo vai glorificar Jesus, porque ele vai receber o que vem de Jesus. É o que está escrito no finalzinho. E tornará conhecido a vocês. É o Espírito Santo que mostra para mim e para você a vontade de Deus para a nossa vida. É o Espírito Santo que nos guia dentro da vontade de Deus. Vocês entendem? É o Espírito Santo que nos revela, que nos ensina, que nos mostra, que torna conhecido a nós tudo aquilo que Deus já nos deu gratuitamente em Cristo Jesus. Igreja, sem o Espírito Santo é impossível você viver uma vida cristã. É impossível. Você vai viver na força do seu braço. Você vai, sabe, sua vida com Deus vai ser igual uma roda gigante. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá em... Uma hora você está assim, não vou para a igreja. Outra hora você, igreja, eu não... Porque não é a igreja, não é o lugar. É que você não tem comunhão pessoal com a presença de Deus. Você está entendendo? Quando o Espírito Santo vem morar numa pessoa, essa pessoa pode ter comunhão com Deus pessoalmente. Sim ou não? Você pode ter comunhão com Deus, comungar, ter amizade, conversar, ouvir, falar e ser ouvido de maneira pessoal. Estão entendendo? Essa é a diferença do Evangelho para todas as religiões. O Evangelho torna possível o homem ter uma comunhão, um relacionamento, amizade com Deus. Glória a Deus. Versículo 15. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso que eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu. De novo ele repete, ó. E revelará ou tornará conhecido a vocês. Agora eu abri o culto aqui e disse: aquele que me ama, que guarda os meus mandamentos, eu virei para ele me revelar e manifestarei. Quer dizer, me tornarei conhecido. Glória a Deus. Amém? Igreja, o Espírito Santo, ele é tudo que você precisa. Estão entendendo? Ó, o que é o batismo no Espírito Santo? O que é o batismo no Espírito Santo? Abre lá em Atos capítulo 8, versículo 1. O que é o batismo? Melhor, Atos capítulo 8, só que no versículo 4. Vamos ler no 4, para vocês entenderem. Atos 1, 4. Você vê Jesus prometendo de novo. O interesse de Cristo, o desejo de Jesus, que todos os seus filhos tenham o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 4. Certa ocasião, comia com eles aqui Jesus, e deu-lhes a seguinte ordem. Jesus falou para eles, ó: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Lembra que João Batista falou assim, ó, ele vai vir e vai batizar vocês com o Espírito Santo. Versículo 5. Pois João batizou com água, Jesus repete, ó, João batizou com água, mas dentro de pouco tempo, dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Agora sim, vou lá no versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então ele está falando que no instante que você recebe o Espírito Santo, você recebe poder. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas. Cristo chamou eu e você para que a gente viva o Evangelho, senão não? E é impossível a gente viver sem a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele provê o poder que eu e você, como ser humano natural, não tem. Compreende? Qual de vocês aqui conseguiria naturalmente ser fiel a Deus? Levanta a mão. Com a força do seu braço. Nunca contar uma mentira. Nunca errar. Levanta a mão. Não tem. Estão entendendo? Então primeiro, o Espírito Santo nos dá poder para conseguir viver em Deus. Estão compreendendo? E a nossa vida em Deus, quando a gente fala de Cristo, gera testemunho. Estão compreendendo? Então fala assim, o Espírito Santo. Fala assim, o batismo com o Espírito Santo significa ser revestido de poder. Que poder é esse? Poder divino. Poder que vem de... Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, agora os demônios já não conseguem mais influenciar a vida dela de maneira fácil, né?
coração, a mente, os pensamentos dela vai sendo transformado. Ela já não consegue mais ser levada por qualquer pessoa. Não é qualquer um que vem e faz a cabeça dela. Fala, vamos fazer isso aqui, vamos. Não é qualquer um que consegue guiar ela. Porque ela tem um espírito, uma pessoa de Deus morando dentro dela. Estão entendendo? E agora o poder de Deus está sobre ela. Sim ou não? Glória a Deus. Compreenderam? Bem simples. Agora que a gente vai pular um pouquinho, quero que vocês vão lá em Mateus 17, 14. Agora que a gente vai entrar, hein? Aqui foi só para vocês saberem sobre o Espírito Santo. Então uma pessoa não consegue viver a vida cristã, a vida com Deus, sem a presença do Espírito Santo. Se essa pessoa não tiver o Espírito Santo, ela não consegue permanecer em Cristo. Ela não consegue tomar as decisões corretas. Ela não consegue caminhar em Deus. Porque Deus é Espírito. Mateus 17, 14. Mateus capítulo 17, versículo 14. Fala assim, uma vida de comunhão. Agora que vai entrar. Se você já é batizado no Espírito Santo, já recebeu o Espírito Santo. Igor, já tem o Espírito Santo, glória a Deus. Agora eu quero mostrar para vocês aqui algo que é muito, eu diria que é algo extremamente importante. Vamos lá, vocês vão ler até o final. Vocês vão compreender. Mateus 17, 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou de Jesus e ajoelhou diante dele e disse, versículo 15. Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, porque muitas vezes cai no fogo, cai na água. Verso 16. E trouxe ele aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então um pai com um filho doente trouxe aos apóstolos, aos discípulos de Jesus, mas os discípulos não conseguiram fazer nada. Verso 17. Jesus respondeu, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? E até quando terei que suportá-los? Tragam-me aqui o menino. Verso 18. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquele momento ele ficou curado. Então o pai estava com o filho endemoniado, perturbado, trouxe até os discípulos não pôde fazer nada. Jesus falou, ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou ficar aqui com vocês? Traz o menino aqui. Jesus expulsa o demônio. Verso 19. Preste atenção agora, igreja, olha o verso 19. Então os discípulos aproximou de Jesus e em particular lhe perguntaram, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Verso 20. E Jesus respondeu, porque a fé que vocês têm é Eles tinham fé, sim ou não? Tinham ou não? Sim ou não? Tinham ou não? Mas por que não saiu? Por que não saiu? Porque a fé que vocês têm é o quê? Pequena. Continuação do versículo. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá-te daqui e lance para lá, e nada lhe será impossível. Ele irá e nada lhe será impossível. Verso 21. Olha o versículo 21, igreja. Aqui está o segredinho. Aqui não é um segredo. Mas essa espécie de demônio só sai pelo jejum e pela oração. Basicamente Jesus falou para eles, vocês têm uma fé pequena. E o motivo da fé de vocês estar pequena é porque vocês não estão tendo uma vida de jejum e de oração. Compreende? Fala assim, a comunhão forte me faz vencer tempos difíceis. Se você está passando por algo muito difícil, uma situação muito difícil, se sua comunhão com Deus é fraca, você vai fraquejar, você não vai ir até o final. Mas se sua comunhão com Deus é forte, o que vai acontecer? Você vai transpassar. Estão entendendo? Por que muitos cristãos, agora estou falando de pessoas que já têm o Espírito Santo, elas fraquejam, elas ficam pelo meio do caminho? Porque a comunhão delas com Deus é fraca. Elas têm Deus habitando nelas, sim ou não? Elas têm a presença do Espírito Santo morando nelas, sim ou não? Sim ou não? A Bíblia fala que nesse mundo a gente vai ter aflição. Então seja para o cristão ou para o não cristão, a gente vai ter desafios. Mas a maneira com que a gente resolve, a maneira com que a gente lida é completamente diferente de uma pessoa que não tem o Espírito. Só que se você tem o Espírito Santo, mas você vive como se não tivesse, quando vier um problema, você vai agir de que maneira? De maneira De maneira natural. Vocês estão entendendo, igreja? Fala assim, a comunhão com Deus. O que Jesus ensinou aqui para os apóstolos não é só sobre vamos jejuar e orar para expulsar os demônios. Não. Fala assim, o jejum e a oração fortalece a minha comunhão com Deus. O jejum e a oração, igreja, não é só quando você tem um problema difícil. Ou, sabe, tem pessoas, por que pessoas... Isso não é o desejo de Deus. Tem pessoas que só oram quando acontece uma coisa ruim, sim ou não?
Só jejua quando o mundo está se acabando. É aqui que está o segredo. Sim ou não? O segredo é você ter comunhão com Deus sempre. Quer ver eu fazer uma pergunta simples? Quantos de vocês bebeu água hoje? Levanta a mão. Quantos de vocês comeram hoje? Quantos de vocês separaram um tempinho para falar com Deus hoje? Isso vai fazer toda a diferença. Se sua comunhão com Deus é fraca, igreja, todo o resto da sua vida, não vou dizer só espiritual, mas vai refletir no resto também, vai ser fraco. Você é povo de Deus, faz parte da família de Deus, é escolhido, tem o Espírito Santo, tem as promessas de Deus, tem os anjos de Deus, tem os céus abertos, tem Deus, mas você vive como se nada disso tivesse influência sobre a sua. Você vive como uma pessoa normal. Você faz o que todo mundo está fazendo, você faz o que dá na telha. Sim ou não? Você não tem comunhão com Deus. Estão entendendo, igreja? Você não tem vida de devoção com Deus. Aqui que está o segredo. Você só fala com Deus. Não estou falando que é você, amém? Eu espero que não seja você, glória a Deus. Estou falando que essas pessoas que não têm comunhão com Deus, elas só falam com Deus quando está acontecendo um problema. Ai, lá em casa está tudo de ponta cabeça, acho que eu vou para a igreja para ver se me... Olha a cabeça que ela tem. Não, igreja. Não. O que você está precisando da igreja, sim ou não? Não, o que você está precisando é comunhão com Deus. Se você tiver comunhão com Deus, você vai ter prazer em vir à igreja. Se você tiver comunhão com Deus, você vai ter prazer, você vai ter um desejo de... Deus, eu não quero que esse culto acabe nunca. Davi falava isso, Senhor, o meu prazer está morar em sua casa. A minha carne, o meu corpo tem desejo pela sua presença. Eu anseio um Senhor. Eu anseio, a minha alma tem sede. Por que Davi tinha essa sede? Porque o motivo que Davi orava, o motivo que fazia ele ir lá e falar com Deus, não era porque ele queria alguma coisa. Não estou falando que é errado você pedir coisas para Deus, não. Deus ama você e Deus quer te abençoar. Ele já te abençoou se você ler a Bíblia, se você for conhecer o que Ele já fez. Mas se você deixa para buscar Deus só no momento de necessidade, sua vida vai ser miserável. Vocês estão entendendo? Miserável que eu falo, você vai viver além do que realmente Deus chamou você para viver. Sabe, você não vai ser o Pedro que levanta o homem na porta do templo. Você vai ser o cara na porta do templo pedindo. Estão entendendo? Fala assim, a comunhão. A comunhão é o segredo, igreja. A sua comunhão com Deus é o segredo. E a comunhão com Deus, ela não se dá só no momento que você vem na igreja. Fala assim, a comunhão com Deus é no meu dia a dia. É no meu dia a dia. Vocês estão entendendo? É ali. O que Jesus falou para ele? Tá vendo? Vocês não conseguem vencer esse problema agora, esse demônio agora, vocês conseguem expulsar, por quê? Porque essa casta, esse tipo específico de demônio, só sai com jejum e orar? É o jejum e a oração que expulsa o demônio, sim ou não? Não, eu já expulsei demônio sem jejuar. Sem estar em jejum aberto, sim ou não? O nome de Jesus vai embora. Como assim? Deus está falando para ele que é necessário que você tenha uma profunda comunhão com Deus. O jejum e a oração vai te levar a ter comunhão com... E quando os desafios vier, quando os demônios, os problemas vier, você vai ter força da parte de... para repreender, para passar aquilo. Está entendendo? Fala assim, jejum. Quero falar para vocês sobre jejum. Talvez vocês não fazem nem ideia de como faz um jejum, sim ou não? Quantos aqui já fez jejum na vida? Levanta a mão. Quantos aqui já fez jejum mais de um dia? Levanta a mão. Mais de 2? Mais de 3? Mais de 8? Olha, varão aqui. Mais de 10? Mais de 20? 21? 40? Igor, 40 dias? É possível. Jesus não ficou? Sim ou não? Só que você fica mais para lá do que para cá. A pessoa que está na terra não te entende muito, não. Você fica mais para lá do que para... Vocês estão entendendo? Você vê, o jejum é uma disciplina espiritual. No começo é difícil, ou não? Você fica ali sem comer. O corpo físico, eu costumo dizer que nos primeiros 3 dias, seu corpo físico reflete. Você fica estressado, você está sem comer. No segundo dia para lá, você já fica mais tranquilo. No terceiro, no quarto em diante... Quando você chegou no quarto, você não sente mais nem fome, você nem lembra que tem comida. Você pode estar num churrasco, você pode estar onde for, você não sente mais necessidade daquilo. Estão compreendendo? Por quê? Porque tem alguém, tem uma força superior te sustenta. Vocês estão entendendo? Ó,
Tem pessoas que não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas que já é batizada com o Espírito Santo, mas ela não vive se enchendo. Tá isso aí. Tem um versículo que diz, em Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. O que é enchei-vos do Espírito Santo? Fala assim, o Espírito Santo, ele não vai estar em mim mais do que ele está hoje. Quantos aqui tem consciência que Deus habita em você, que você tem a presença do Espírito Santo? Levanta a mão. Que você é batizado. O Espírito Santo está em? Está em mim. O Espírito Santo está aqui. Ele não vai estar mais amanhã do que ele está hoje. Não, ele está por completo em mim. Agora que muitos cristãos que já têm o Espírito Santo, o que eles fazem? É eles que não estão nele. É os filhos de Deus que têm o Espírito Santo que não está mergulhado. A palavra batismo significa imergir. Significa estar batizado, mergulhado, imerso. Estão entendendo? Então o Espírito Santo ele já está em você. Ele não vai estar mais e vai estar menos. A diferença é o quanto você está sensível a ele. O quanto você percebe a presença dele. O quanto você está em comunhão com ele. Isso faz toda a diferença. Estão compreendendo? E qual que é vamos dizer o segredo, né? Eu costumo falar a palavra segredo. Mas qual que é o segredo da coisa? É você estar em comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus, ela é aumentada, ela cresce à medida que você tem um jejum. Quando você jejua, igreja, tem uma coisa incrível que acontece quando você jejua, é a sua comunhão com Igor. Eu posso jejuar para uma coisa específica? Quantos aqui já jejuou para uma coisa específica, sim ou não? Acontece, sim ou não? Quando você jejua, igreja, você não muda Deus. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma situação para resolver com o pastor Douglas. Quando eu jejuo, eu não mudo o Douglas, eu não mudo Deus. Quem que muda? Eu. O meu coração muda em relação àquela situação. Estão entendendo? Estão entendendo? O jejum não muda Deus, o jejum não muda as pessoas, o jejum muda você que está fazendo. Jesus falou para ele, ó, esse tipo de demônio, essa caça de demônio só sai com jejum e orar. Quer dizer, você precisa ser transformado a respeito disso para que você tenha vitória sobre isso. Sim ou não? Quando você é impaciente, não tem paciência com nada, o que você precisa fazer? Jejum. Tá entendendo? Só que tem pessoas que ela jejua ou ela olha para Deus como se Deus tivesse que fazer o que ela quer, não ela se submeter à vontade de Deus. Aí fica difícil. Deus está puxando para o lado e você está puxando para quem vai vencer? Você. É que eu vou vencer. Deus porque Deus é bom, Deus é pai. Se você quer fazer, Ele te dá liberdade de fazer. Deus não vai te impedir. Quem vai sofrer é você também. Estão entendendo? Então você vê uma coisa tão simples, igreja. Tão simples. Jejuar é simples, sim ou não? Igor, como que eu posso fazer um jejum? Fala assim, meu jejum. Eu escutei essa frase, eu achei bem legal. Fala, meu jejum, minhas regras. Igreja, jejum não é para ser aquela coisa, aquele peso que você joga nas costas, fala, eu estou de jejum. Não, igreja. Quando você faz jejum no Espírito, você nem lembra que você fica cheio da graça. Você fica bem com Deus. Sim ou não? Quem já fez mais de 8 dias para lá sabe o que eu estou falando. Você fica cheio do Espírito. As situações começam a acontecer com você e você vai lidando no Espírito que você nem percebe. Sim ou não? Coisa simples, tá vendo? Coisa simples. Que muda completamente a nossa vida de comunhão com Deus. Vou dar um exemplo para você. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Criar os filhos nessa geração de hoje aí é fácil, sim ou não? Hã? Você tem um celular, você está tudo aberto ali para ele, sim ou não? Então são tempos de? Sim ou não? Como é que você vence? Como é que você vai estar bem para criar os seus filhos? Para ser exemplo para eles? Como? Se você tiver comunhão com? Se o homem entendesse que o segredo, o negócio da coisa está em ter comunhão com Deus, que foi o que ele perdeu lá no começo, ele nunca se afastava da comunhão com Deus. Ele nunca vinha para a comunhão com Deus esperando receber algo de Deus. Igreja, eu não estou falando que você não recebe. Não, Deus é bom. Mas o interesse do seu coração não está em receber nada de Deus. Está em conhecer. Prosseguir em conhecer ao Senhor. Se você ora, se você jejua, se você ora, se você busca a Deus, porque você quer ter comunhão com Ele, porque você quer conhecê-lo. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês conhecem a voz de Deus? Hã? Se Deus falasse aqui agora, eu creio que Ele está falando, né? Que não fosse eu falando, quantos de vocês conseguiriam reconhecer que Deus está se movendo? Quantos de vocês já ouviram Deus falar através de uma criança?
Igor, por que você está falando negócio de voz de Deus? Vou te explicar. Se você não tem comunhão com Deus, você não vai saber como Ele fala. Você não vai saber reconhecer a presença dEle quando é Ele falando. Como é que você vai viver? Confuso? Sim ou não? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. E agora? Estão entendendo? A voz de Deus é o nosso leme. O jeito mais simples e o jeito mais prático que a gente ouve a voz de Deus é através da palavra. Amém? Só que existe a palavra logos e a palavra rema. Deus fala na palavra e Deus fala também vivo, porque Deus está vivo. Amém? Deus está vivo, o Espírito Santo está aqui. A Bíblia fala que o Espírito Santo falava com os apóstolos na igreja. O Espírito Santo, ele fala com o crente. Amém? Fala assim, o Espírito Santo, ele interage. Se você não tem comunhão com Deus, você não vai aprender a interagir com Deus. Está entendendo? Aí você vai olhar para o irmão e vai pensar que o irmão é mais do que você. Na verdade, não é. Estão compreendendo, igreja? Se você buscar a presença de Deus, você vai ter sabedoria da parte de Deus para tomar decisões segundo a vontade de Deus. Fala assim, no começo é difícil, sim ou não? Quando você está ali aprendendo como Deus comunica, como Ele fala, no começo você vai errar, você vai fazer algumas coisas erradas, é normal. Porque você está aprendendo, sim ou não? Quando você vai andar de bicicleta, você já sai andando? Você cai, você não sabe usar o freio, sim ou não? Mas chega uma hora que você mas se você desistir de andar? Tá vendo? É os cristãos muitas vezes. Deus já deu tudo para eles. E muitas vezes eles desistem por causa de umas coisas pequenininhas. Tá entendendo? Você não vão desistir da minha comunhão. Porque lá é o segredo. Quantos de vocês têm uma vida de devocional com Deus? Levanta a mão aí. O que é o devocional, Igor? O devocional é um tempo diário com Deus. Separar todo santo dia um tempo do seu dia para estar com, que suba ou que desça. Esse momento eu vou estar com. Pronto. Você vai ver que metade dos problemas que vem na sua vida, por mais que viesse, você não ia nem sentir. Você já está em comunhão com alguém que é superior, que tem solução para todos os seus problemas. Estão entendendo, igreja? Compreende? Você vê a revelação clara da palavra que o Espírito deu? Coloca para a gente de novo, Thaís. Agora vocês vão ler, vocês vão ficar mais claro ainda. Mateus 17, versículo 21. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo quê? Então tem problemas, tem situações que você vai enfrentar que é espiritual, que é o demônio. Você vai tentar com a força do seu braço, com a força da sua sabedoria, com a força da sua inteligência, com a força humana, e não vai ter êxito. Sim ou não? Não vai. Porque só tem como se vencer espiritualmente. Agora, se você ir do jeito certo, se você buscar primeiro é pelo esse, aí você vai ver. Você vai ver êxito, aí você vai ter sucesso. Estão compreendendo, igreja? Vocês compreendem? Não aceite ser um filho de Deus, ter a presença de Deus e viver como uma pessoa normal desse mundo. Igor, o que é uma pessoa normal? Vou fazer uma pergunta para vocês. Fala assim, ouvindo. Meu Deus, eu não gosto de falar isso, mas eu vou falar para vocês. Vou contar uma experiência para vocês. Vou me expor por amor a vocês, amém? Glória a Deus. Ó, uma vez, eu era mais jovem, né? Apesar de não ser velho. Estava pregando no culto. E era na outra igreja que a gente estava. E o Espírito Santo falou para mim assim, ó, fala para vir a Eliane aqui na frente. Fala para vir a Eliane. Ó, para você ver, quando você está aprendendo a ouvir a Deus. E eu estava aqui, eu falei, Espírito Santo, é Eliane mesmo? Ele é, filho. Traz ela aqui. Fala para ela vir aqui na frente. Fala assim, a voz de Deus. Ela é um passo de cada vez. Ó, qual a diferença do homem espiritual, o homem que está aprendendo a ouvir, caminhar, ouvindo a Deus, e do homem natural? O homem natural nunca vai fazer um negócio desse, ou não? Estou ouvindo Deus falar aqui para chamar a pessoa, vai fazer assim ou não? Agora aquele que está aprendendo pelo Espírito, não, peraí, para chamar ela, vem aqui na frente. Aí ela veio. Melhor dizendo, ela não veio. Eu falei para a obreira assim, ó, traz a Eliane. Aí tinha duas, me trouxeram a errada. E ela lá na frente parada, eu olhei para ela e falei, trouxe a errada. Aí eu falei, Espírito Santo, e agora? Porque ele tinha me dado palavras para falar para outra, não para essa. Aí ele falou, agora você fala para essa. Eu vou fazer o quê? Falar o quê para ela? Fala assim, 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 assim. Quando eu falei, meu Deus. Quando eu falei, ó, para você que ouve a voz do Espírito Santo, é simples. Ele não falou comigo, não foi simples? Só quando eu falei para ela, o efeito que teve nela foi, ela caiu no chão e começou a chorar. Que era coisas que ela estava falando com. Tá entendendo? Para quem escuta é simples, mas para quem recebe, para quem
tá ali como alguém que está ouvindo, é grandioso. Porque sabe o que é? Deus. Vocês estão ouvindo? Estão compreendendo? Então aprender como que o Espírito Santo fala. Nem sempre você vai ouvir uma voz falando para você, ó, vai para lá, vai para cá. Não, você vai ouvir uma impressão, você vai ter uma impressão, você vai ter um... É difícil de falar disso, precisa de mais tempo. Você vai ter uma impressão daquilo que o Espírito quer fazer. De que direção que o Espírito quer que você vá. Igor, como que eu vou ter certeza? Como que Abraão teve certeza? Ele teve que fazer o quê? Ele teve que fazer. Estão entendendo? A certeza você vai ter que fazer. Se der errado, você não está ouvindo Deus. Mas mesmo você errando, Deus é misericordioso. Estão entendendo, igreja? Compreendem? Não aceite ser um filho de Deus que tem o Espírito Santo, mas vive como alguém que não tem. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou pegar vocês agora. Vou pegar os mais jovens, hein? Eu caso primeiro, eu namoro, caso, depois eu vou orar para ver se a pessoa é de Deus. E aí? Primeiro eu já fiz tudo para depois ir falar com? Você tem o Espírito Santo, tem a palavra de Deus, tem a presença de Deus, mas está vivendo como alguém natural. Porque você não está vendo? Sem a comunhão, Deus não participa das suas escolhas. Você decide e depois só vai comunicar. Ó Deus, eu decidi que eu vou trabalhar aqui. Ó Deus, eu decidi que eu vou fazer isso e isso da minha vida. Aí Deus fala, amém, você decidiu. Aí começa a dar um monte de coisa ruim. Aí você fala que, Deus, me ajuda, Senhor, me abençoa. Sim ou não? Não era mais fácil ouvir a Deus? Sim ou não? Não é mais fácil fazer as coisas segundo a palavra de Deus? Compreende? Ainda que Deus não vai te falar a coisa certa para você fazer. Deus, eu escolho branco ou escolho preto? Eu escolho roxo ou escolho azul? Ainda que você não vai ouvir assim, escolhe azul. Ainda que você não vai ouvir isso, mas Deus vai te dar sabedoria para você dizer, Deus, estou entendendo que é para eu ir por esse caminho aqui que é o melhor. Estão entendendo? Estão compreendendo? Fala assim, o Espírito Santo, ele é o construtor. O Espírito Santo é o construtor. Sem a presença dele, igreja, eu e você é uma pessoa normal. Sem a presença do Espírito Santo, quem conseguiria resistir o diabo aqui? Primeira coisa que o diabo quando grita, todo mundo ia sair correndo. Tá vendo? Ele é o capacitar. Fala assim, o Espírito Santo, me capacita a fazer coisas que eu sozinho, humanamente, não conseguiria fazer. Aqui eu pregando para vocês. É o Espírito Santo. Igreja, a coisa mais frustrante que tem é você vir à igreja, mas não conhecer o dono da igreja. É você chamar Deus de Pai, mas não conhecer Deus. Estão compreendendo? Você sempre está ouvindo que Deus está falando com o outro, mas você nunca está sabendo que Deus está falando com você. Por quê? Qual o motivo? Porque você precisa de comunhão. Fala assim, o jejum, ele me aumenta a sensibilidade do meu coração à voz de Deus. Quando eu falo voz de Deus, eu não quero que vocês entendam como uma voz. Óbvio que Deus pode falar por uma voz, mas aquilo que Deus está comunicando. Estão compreendendo? Quando você jejua, por que você fica mais sensível? Porque você começa a ser quebrantado por dentro. Está entendendo? Você começa a ser quebrado por dentro. Sabe quando Deus uma vez disse para Jeremias, se eu não me engano, não me lembro se foi Jeremias, foi um dos profetas, não vou me lembrar de cabeça, para ele descer a casa do olheiro. Ele vê o olheiro lá moldando o barro, o vaso, com o barro, né? Tem como você moldar o vaso que está duro, sim ou não? Tem que fazer o que primeiro? Jogar água. O barro fica mole e aí você molda. É a mesma coisa. Quando você jejua, você se aquebranta, você está se humilhando. Se você está se humilhando diante de... O que vai acontecer? O Espírito Santo vai moldar o seu coração. Vai moldar você. Vocês estão entendendo? Igreja, isso é mais precioso, isso é mais valioso do que receber uma bênção. Quantas pessoas, igreja, eu já não vi ser curada, receber a bênção, receber aquilo que ela está tanto pedindo para Deus. Ela vai embora e nunca mais volta. E eu não digo só voltar à igreja, não. Ela nunca mais volta à presença de Deus. Estão compreendendo? Compreende? Fala assim, a transformação que Deus faz em mim é maior do que a bênção que Ele pode me dar. Compreende? Se os filhos de Deus entendessem isso daí, eles não iam viver de migalhas. Eles iam viver grandes, eles iam viver coisas sobrenatural. Estão compreendendo? Puxei a orelha de vocês aí, né? Vamos lá, Mateus 17, 21.
Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Que a oração e que o jejum na sua vida não venha a ser a última coisa que você faz, sabe? Já fui no médico, já fiz de tudo, agora eu vou vir à igreja para resolver. Não, que a primeira coisa antes de você fazer qualquer coisa seja orar, seja o jejum. Seja busca pela presença de... Glória a Deus. Vamos lá em Salmos 105. Salmo 105. Versículo... Vamos ler o versículo 1 mesmo. Salmo 105, 1. Salmo 105, 1. Diz assim, ó. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para Ele, louvem, relatem todas as suas maravilhas. Versículo 3. Gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que o buscam, dos que buscam o Senhor. Verso 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Ou na tradução de vocês pode estar escrito assim, ó, busque sempre a sua face. A palavra face, a palavra buscar aqui, né, é o piptis. Não, é o panim no hebraico. A palavra panim fala de buscar a face. Piptis é fé. Panim, o que significa isso? Você busca a Deus não porque você quer alguma coisa de Deus, mas porque você quer a presença dele. Tá entendendo? Eu não estou falando que você não deva jejuar por situações, por causas. Eu estou falando que se você só jejua porque alguma coisa aconteceu, você nunca vai jejuar. Você vai jejuar a vida inteira. Estão entendendo? Fala assim, jejuar pela presença. Fala assim, orar pela presença. Por que você deve vir à igreja? Hã? Fala assim, pela presença. Quando você vem à igreja pela presença, as demais coisas você recebe. Seu coração está olhando para Deus e não... Igreja, eu não estou falando que Deus não quer fazer, não é isso. Vocês entendem? Eu estou falando que quem precisa mudar é a gente. Senão a gente sempre vai andar na bicicleta. Lembra o exemplo da bicicleta que eu dei para vocês? Sempre com rodinha ou sempre caindo. A gente nunca vai amadurecer. Estão entendendo? Fala assim, amadurecer é ter vida pessoal com Deus. Buscar a Deus de maneira pessoal. Ó, é impossível, eu vou dizer que é quase impossível você buscar a Deus na sua casa, no seu pessoal, e quando você vem à igreja você não ouvir Ele falar com você. Impossível. Agora você pode vir à igreja muitas vezes e não estar sensível à voz dele, porque lá no seu pessoal você não tem vida com Deus. Talvez você venha e fale, não entendi nada. Vocês estão entendendo? Fala assim, a vida pessoal com Deus faz toda a diferença. Você vai ter mais fé, você vai ter mais confiança, você vai ter mais paz em meio à tribulação. O teto está desabando, mas você está em paz, porque você está fortalecido. Vocês estão entendendo? E não é aquela força superficial. O que é aquela força superficial? Tá todo mundo chorando e você está assim, ó. Ou você está rindo, mas por dentro você está quase desmaiando. A força verdadeira que vem de Deus é quando você é fortalecido no seu interior. Lembra que eu falei para vocês que o Espírito Santo é o construtor? Por isso você que já tem o Espírito Santo, você que já é batizado no Espírito Santo, busque continuamente, que nem você leu no versículo agora, a face de Deus, a presença de Deus. Busque Ele com oração, com jejum. O que vai acontecer, Igor? Você não vai ser mais a mesma pessoa. Não, eu não estou falando que você não vai ser a mesma pessoa quando você se converteu. Eu estou falando assim, ó, hoje você vai ser uma pessoa. Você vai passar comunhão com Deus, ou você vai passar um momento de comunhão com Deus. Quando você levantar amanhã, você já não é mais o mesmo. O que vai acontecer? Transformação de glória em glória. Hoje eu já não sou mais o mesmo do que eu era ontem, porque hoje eu já ouvi um monte de coisa de Deus diferente do que eu ouvi, ou melhor dizendo, acrescentando o que eu ouvi ontem. Estão entendendo, igreja? Estão compreendendo? E esse é o segredo, que não é segredo, para que você vença os demônios, para que você vença as tribulações, para que você saiba lidar com as pessoas. Se você estiver cheio do Espírito, tudo vai ser mais simples para você. A situação pode ser difícil,
mas a sua maneira de lidar com ela é simples. E ainda que você não tenha solução naquele momento, mas aquele que tem a solução habita em você. Você tem esperança em meio à tribulação. Estão compreendendo? Compreenderam? Fala assim, a partir de hoje, se eu não estava jejuando, eu vou jejuar. Se eu não estava orando, eu vou orar. Vocês compreenderam? Ó, para não deixar dúvida para vocês a respeito do jejum. O jejum é o que você mesmo pode fazer. Você pode estabelecer, não, eu vou ficar 3 dias aqui comendo só depois do meu café da manhã. Não vou comer o café da manhã, não vou tomar o café da manhã, eu vou ficar aqui sem comer. Ou vou ficar 3 horas do meu dia tomando líquido. Nas primeiras 3 horas não vou comer nada sólido. Ó, o jejum em essência na palavra é não se abster de alimento sólido, amém? A Bíblia fala que Jesus jejuou 40 dias e não comeu. A Bíblia não fala que ele não bebeu, a Bíblia fala que ele não comeu, quer dizer, não se alimentou de alimento sólido, amém? Então o jejum nada mais é do que você não comer alimento sólido por um determinado período de tempo, amém? Não sai, eu falei jejum de 40 dias aqui, não sai fazendo loucura, amém? Glória a Deus, vai devagar, vai na sua força, mas vá, amém? Mas vá. Fala assim, no momento que eu estou jejuando, muitas vezes, quando você estiver jejuando, a impressão que você vai ter que não está acontecendo nada. Às vezes na hora que você está ali com o jejum, você não vai sentir que não está acontecendo nada, mas está acontecendo. Quando você entregar, espera um pouquinho que você vai ver. Estão entendendo? Fala assim, eu posso jejuar por causas específicas, amém? É plenamente plausível você jejuar. Tem uma causa específica aqui, eu quero ver paz na minha família. Pronto, você começa a jejuar. A paz vai entrar, sim ou não? Através de quem? De você. Que você vai mudar. Tá entendendo? Deus já quer a paz lá. Sim ou não? Tá precisando de alguém para fazer a paz entrar lá. Sim ou não? Eu quero orar porque eu quero ver fulano da minha casa liberto dos demônios. Deus vai te usar para libertar ele. Tô entendendo? Vocês estão entendendo, igreja? É através de nós que a glória de Deus se manifesta. Vocês estão entendendo? É isso, igreja, o reino de Deus é simples, uma criança entende. Só que você só desfruta quando você coloca em prática, em ação. Jesus falou assim, ó, o sábio é aquele que ouve as minhas palavras e faz o quê? E as pratica. Então vai ter pessoas que vão ouvir as palavras de Deus, mas não vão pôr em ação, não vai pôr em prática. E aí ela vai ficar frustrada, ela vai ficar triste, Deus não me ouve, Deus não é comigo. Mas não é. Glória a Deus. Fala assim, a oração e o jejum é o segredo. Quantos aqui sabem orar? Levanta a mão. Ninguém. Fala assim, o Espírito Santo é o que me ensina. Está escrito em Romanos. A gente não sabe orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos. Glória a Deus. Quem vai orar a partir de hoje? Quero ver vocês orar por mim, hein? Vocês compreenderam, igreja? Amém? Fala assim, se encher do Espírito Santo. Quero que você feche os seus olhos agora. E que você pratique agora. A Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, que é a dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito. Busque a presença dele agora sobre você.